ela em alvenaria, tá? Aí o que eles fizeram? Ele e um grupo de pessoas, não foi só ele foi um dos que fazia a frente aí para poder executar a obra, um dos cabeças. Aí eles começaram a construir ela de alvenaria por fora, da de madeira. Quando eles finalizaram ela, cobriram, aí eles desmancharam a de madeira. 11 anos depois, construíram de madeira 11 anos depois que fizeram essa de alvenaria. E essa igreja, ela é assim, o projeto dela é mais ou menos referência com a do Porto de Paranaguá, né? Que lá é a matriz do santuário de Nossa Senhora do Rocio, né? Que é a padroeira também no nosso estado do Paraná. O nome de Nossa Senhora do Rocio por causa da devoção daquela família. No dia da inauguração, eles fizeram uma caminhada lá da propriedade até a pé, carregando aquela santa, uma procissão para poder fazer a inauguração da igreja. E é aquela santa que está lá, ó, que vocês podem ver. Mas ela não é Nossa Senhora do Rocio, aquela imagem lá, aquela imagem é de Nossa Senhora do Rosário. Mas na época, a intenção, ele comprou a imagem de Nossa Senhora do Rocio. A devoção dele é Nossa Senhora do Rocio. E foi descobrindo também não faz muito tempo, né? Que não é Nossa Senhora do Rocio. Porque a imagem de Nossa Senhora do Rocio, ela não é grande, ela é assim, ela é padrão. Ela vai subir uma réplica. Eu quero apresentar para vocês seu Anjo Zaqueu, 93 anos. Esse homem é um dos pioneiros aqui da nossa cidade, tá? Um dos poucos ainda, acho que é só o senhor da turma dos pioneiros que Tem o Demeure. E o Demeure, né? Que é cunhado do senhor. Ela é meu cunhado. E o José Maria Moreno foi pedreiro para construir isso daqui. E é um grande artista que nós temos aqui. Esse homem é um grande mestre. Essa escultura que vocês estão vendo aí, ó, de madeira, foi ele quem fez. O senhor pode explicar para nós, senhor, como que surgiu a ideia para o senhor fazer esse trabalho aí, da onde surgiu isso? O que inspirou o senhor a fazer isso? Conta para o pessoal. Quando tinha capela de madeira, não tinha crucifixo nenhum aqui. Então era ainda capela, não era nem paróquia nem nada, né? Então me pôs na cabeça de fazer um popô aí. Só que eu nunca pensei de fazer e pôr aí, tinha serviço para pôr aí. Eu falei, eu vou fazer. Se não der certo, ele tinha 4 metros de comprido. Era uma torre de 50 por 50, de timburi. Eu falei, fica lá no cemitério, né? O bispo até não queria que pusesse, disse que fica muito assim, né? Só que a madeira, de fazer de lado, aí comigo é que dava para fazer, mas de fazer assim não dava, porque mesmo 150, ela é uma madeira só. Não é o corpo grudado na cruz, ele já é grudado já na madeira, direto na madeira. Então essa madeira aí, estava lá no sítio do Fernando Ordinani, era um timburi que tinha lá, grandão, e eu falei, se eles fossem cortar, eu ia pegar uma torre de 50 por 50 para mim fazer o crucifixo, né? E aí tinha espaço bastante para fazer. Mas eu não pensei, e aí eles me trouxeram a torre aí, e jogar lá em casa, no pasto. Eu e o Neclair cortou com o traçador É o filho para dele. poder tirar os braços, né, da cruz e os braços do Cristo também. Aí lá no meio do pasto, de machado, de traçador. E não foi assim que eu fiz isso aí de uma vez, foi fazendo, eu trabalhava na roça, né? Aí foi fazendo, tá? Depois, quando ele ficou assim um certo tamanho, eu pus dentro de uma tulha que tinha lá, que nós colocávamos café. Então eu ia lá na tulha, ela era fechada, e a minha ferramenta era um canivete, mas eu fui inventar de jogar embora o canivete. Ferrujado, tudo feio. Por isso que eu achei que era muito feio, daí eu joguei embora.
Eu devia ter segurado, eu não segurei. Então eu só cortava, eu não tinha ferramenta. Tinha 2 formões só, mas formão liso. Assim, né? Não era coivo, nada. Aí depois o Arcide Pini que mexia com isso. Foi onde que eu fiz uma Santa Ceia, que ele me ensinou. Aí eu fabriquei meus formões. Pegava a lima, antigamente vinha lima de 3 vitórias. Vinha uma de 7,5, outra de 8 e outra de 9 polegadas, né? Que era mais grossa. Naquela lima eu fiz meus formões. Para cortar coivo, para cortar tudo, né? Então eu ocupava aqueles formão. E quando eu comecei a cortar direito em casa com o formão, me deu glaucoma. Aí começou a vista, aí eu desacorçoei, né? Não enxergava, como hoje também não enxergo. Eu parei de me mexer com tanta coisa. Tinha aquela coisa lá, né? Não dá para enxergar direito. Quando chegou no fim, a vista minha, eu ia fazer um corte assim, você acha que entende bem, né? Eu colocava o canivete, mas não tinha certeza se ele estava em cima do risco. Eu enxergava que estava no risco, mas quando ia ver não era. Muda assim, não tinha certeza. Aí fui, eu já cursoei, tanto é que lá em casa tem 2 bancos. E aí esse daí, que eu falando, eu ponho na tuia, e lá na tuia eu cortava. E domingo ia lá, nem tanto domingo, mas eu trabalhava na roça, quando chovia, qualquer coisa que dava uma febre, eu ia lá e... Só que tinha um senhor que ia lá fumar. Ele sentava na porta da tuia assim, e ficava sentado e fumava. E a fumaça ia para dentro, e eu, para mim, fumaça, de cigarro principalmente, aí eu dava uma de fininha e voltava para casa, ficava lá, ele tudo lá. E lá na tuia foi até que eu fiz ele tudo, bem dizer tudo que ele tinha nele, fez lá na tuia, dentro da tuia. Daí eles trouxeram ele para cá e foi fincado aí. Ele era fincado assim, no chão, porque ele não tinha nada, ele ficou com uns 4 metros mesmo, né? Ficou lá no chão, lá em cima. E ele estava fincado assim, limpo. Depois, quando veio o padre Mateus, que eu ia falando, ele pôs lá na parede e depois fiz aquela, que aqui não tinha nada. Fiz aquela capelinha lá, mandou fazer, fez, não sei, e aquela lá, onde está o sacrário. E colocou ele aí, do jeito que ele estava feito aí. E aquele sacrário, do tempo que nós era a congregação, que tinha congregação aqui, ele foi comprado, pedindo assim, o finado Carlos Winter, que inventou e fez, fazer tudo uma capelinha, e a capelinha ia de casa em casa, e tinha um lugar para tu ajudar, né, para comprar o sacrário. Aí, quando um belo dia, trouxe esse sacrário, desde aquele tempo do finado Carlos Winter, que tem aquele sacrário aí. Eu sei. O senhor falou como é que é a madeira do seu jogo, como é que era? Timburi. Timburi? Era um timburi gração, sabe? Ele estava lá no sítio do Guinani, família do Guinani lá embaixo. A maioria quer saber quanto tempo eu demorei, mas eu não posso dar uma quantia exata. Foi o tempo necessário, né? Foi o tempo necessário, né? Sim, quando eu tinha fortinho eu ia lá. E eu falei para vocês até que ele estava lá na tulha, né? Eu ia lá cortar um pouco, mas tinha um senhor que ia lá fumar. E a fumaça parece que ia para o lado da tulha ali, né? Eu não ia falar, vai embora daqui, vai... Não, né? Eu deixava ele contar de lá e sair. Pessoal, Nós temos que fazer uma com ele aqui, né? Lá. pode continuar, senhor. Deixa eu perguntar, onde foi a inspiração para você esculpir? Foi tirado da mente? Foi daqui mesmo. Sua cabeça foi... Foi daqui mesmo. E essas obras de arte que o senhor fazia era mais assim, obras sacras, né? Era mais, né? Mais sacra. Eu tenho uma que eu fiz no agricultor, tenho outra que eu fiz, que tem o agricultor na frente do Cristo crucificado. Aqui quem construiu foi o Dercílio, meu cunhado Dercílio, e José Maria Moreno, que construiu aquela casa onde eu moro. E eles dois que construíram isso daqui, o Dercílio e meu cunhado. Eles construíram.
E na época o material era todo doado, né? Porque não tinha dízimo, E né? na época não tinha, era doado, mas precisava de dinheiro, porque foi uma época que entrou já assim a colheita de café, então a turma tinha um pouco mais de financeiro que sobrava, né? Então eles emprestavam o dinheiro para fazer a paróquia, a capela, a igreja. E o Decílio que avalizava tudo. Era o mestre de obra. Ele avalizava tudo, né? Avalizava tudo. E quando foi no fim, ninguém quis o dinheiro de volta. O dinheiro que eles tinham emprestado para fazer ficou para a igreja. Ele não precisou, eles não precisaram pagar. Eles que pagaram lá, mas o Decílio precisou, avalizou, mas ele ficou isento, né? Porque eles doaram o dinheiro que ele deram. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, Nada, tá? eu que agradeço. Senhor. Eu acho que eu não mereço isso. Eu tinha que ir atrás desse canivetinho em Eu agradeço, mas não Mas mereço. é uma honra muito grande ouvir as histórias do senhor. Mereço. Né? E é uma história de inspiração e de muita comoção. Então a gente fica honrado e grato por o senhor ter se disponibilizado de vir aqui. Tá? Muito obrigada, seu obrigado. Ângelo, pela explicação do senhor. E eu que É agradeço. muito bom a gente ir quando nós fazemos o religioso e nós termos a pessoa ali, o pioneiro, né? Então, muito obrigado pelo senhor ter vindo hoje, ter nos dado essa explicação, porque nada melhor do que o próprio escultor falar da sua obra, né? Pode ser o Paulinho, pode ser a Lu, pode ser o Jonathan vir aqui e falar do crucifixo. Só Sim, que foi. ele sabe os detalhes, né? Então nada melhor do que estar a pessoa, o pioneiro. Então nós, como somos os primeiros a estar fazendo esse roteiro, nós somos agraciados por estar aqui e por ter o seu Ângelo aqui falando para nós. Então, aqui seu eu Ângelo, arranquei toco, muito aqui obrigada. o de enxadão, timão, capim, fez. Então, em forma de agradecimento ao seu Ângelo. Eles vão cantarem para nós o hino da nossa padroeira, Nossa Senhora do Rocio, né? E como eu já tinha apresentado, esse é o santinho nosso vice-prefeito e aquele é o companheiro deles, fazendo uma dupla aí, onde eles tocam música sertaneja raiz. Faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele
emocionado, sabe por quê? E eu, 43 anos cantando no grupo da igreja, fez 43 anos. E eu sempre cantando esse hino, essa música, no grupo, então isso emociona a gente demais. Então, vocês perdoam que às vezes dá alguma falha aí, faz que a gente. Tudo certo, A gente se emociona também. Não é fácil não. Me emocionar com a história do seu Anjo também, porque foi bem nessa época que o seu Anjo estava fazendo esse trabalho aqui. Então, eu já estava emocionado com as palavras dele, sabe? Porque com certeza o seu Anjo tem um lugarzinho no céu, porque fazer a imagem do Cristo, o Cristo vai receber ele de braços abertos. Um dia que não estiver mais no meio de nós, Deus vai receber ele, porque isso é uma obra, isso é uma arte de profissional, sabe? Então, a gente não tem nem palavra para expressar a ideia desse homem, de fazer uma imagem. Pessoal, agora nós vamos ver mais algumas das obras do seu Anjo que ele construiu, que ele esculpiu durante a vida dele, né? Vamos lá. Esse organizador que teve a ideia de fazer essa exposição, está correndo atrás, fez todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui de organizar aqui para nos receber. Essa mulher aqui, ela é coordenadora do grupo de terceira idade no nosso município aqui, e essa brilhante ideia é dela. E aí ela vai fazer o uso da palavra aí. A ideia minha, como eu trabalho com a terceira idade, trabalho com os idosos, a ideia minha era tirar um pouquinho de cada idoso, principalmente os pioneiros da cidade, e colocar num livro, um pouquinho de cada história. Só que a primeira pessoa que eu fui visitar foi o seu Ângelo, por causa da idade dele. Eu já conhecia algumas obras dele. E quando ele me mostrou o que ele tinha guardado num baú lá, que eu achei que estava perdido lá no baú, que a família não deu aquele valor devido, né? E acabaram deixando lá e acabou ficando lá naquele baú. Tem várias peças daqui que estavam guardadas num baú. Aí, quando ele me mostrou, aí surgiu a ideia. Aí eu conversei com o professor Roberto, lá de Paranavaí. Eu pedi para ele se ele poderia me auxiliar na restauração. Aí ele falou assim, você mesma pode fazer isso. E daí ele me deu as dicas. Então tem muitas peças aqui que foram restauradas. A gente fez esse trabalho de restauração. E foi assim uma paixão mesmo, mexer com esse tipo de coisa. Porque aqui, cada pedacinho tem uma história. Tudo que ele fez aqui tem uma história. Você vê, isso aqui é uma coisa tão simples e tem uma história sobre isso, né? Que é um detalhe que talvez vocês não repararam, mas agora com certeza vocês vão perceber. O que tem de comum em todo o rosto masculino? Todo o rosto masculino. Esse aqui é o pai dele, que parece com ele também, né? E todo Cristo, todo o rosto tem, se você olhar, tem um traço dele. Sim. Parece com ele. Então, Isso é uma coisa dele, né? então perfeito. Ele sim, ele me disse isso, correto? Você percebeu? Percebeu. Essa peça, para mim, é a mais encantadora. Ela é feita de tronco de café. O tronco de café, quem conhece sabe que é duro, é muito difícil. Talvez por isso que os entalhes são menores, ó. São mais rasos, porque é muito difícil trabalhar com isso. E essa peça foi feita numa época que o agricultor precisava, dependia da chuva, do sol. E isso aqui é uma prece que ele estava fazendo ao Cristo, uma prece que o agricultor, ele estava fazendo para Cristo. Então essa é uma peça encantadora. E cada uma tem uma história que a gente começa a contar e se apaixona rapidamente por aquela história. Conhecer o seu Ângelo igual vocês conheceram hoje é uma pessoa apaixonante. Porque é uma pessoa simples, ele não tem nada de orgulho. Tudo que ele fez e faz, ele não coloca orgulho, ele tem a simplicidade da pessoa, do agricultor. Ele é um agricultor. Então, para mim, é um orgulho estar fazendo isso. Pessoal,
Aqui nós chegamos na nossa RPPN Caraguatatuba da Divisa. É o nome, tá? Todo mundo aqui sabe o que é uma RPPN ou não? Não. É Reserva Particular Patrimônio Natural, tá? Essa reserva aqui é propriedade da Companhia Melhoramentos, tá? A gente tem a concessão, o município explora essa área porque a gente recebe o ICMS ecológico para preservar, cuidar e zelar, fazer a manutenção desse espaço. Pessoal, aqui era uma escola rural, municipal, né? Vera Cruz. Aí quando o governo cessou, parou com o ensino na área rural, a gente conseguiu a concessão da reserva, né? Para exploração, visitação, preservação através do ICMS ecológico. Aí transformamos aqui num Centro de Educação Ambiental Vera Cruz. O nome permaneceu porque a escola rural era Vera Cruz, aí mantivemos por causa da história. Trilha Paragoa Preta, a entrada da trilha é por aqui. Vamos lá, gente. Agora a trilha é 10 km. Isso é uma coisa que eu acho que é conversando com essa pessoa e ela acabou me dando essa pérola aí preciosa aí, que o pai dela ajudou a fazer aqui. Quem é? A fotógrafa. Fotógrafa, claro. Então, vamos lá, vai lá. Meu pai, ele é muito apaixonado por isso aqui, mas quando chegou não tinha todo esse trabalho, não tinha trilha aberta, né? Era bem bruto mesmo. E aí ele, o Varley, o Lídio foram abrindo as trilhas, fazendo todo esse trabalho de planejamento, de mapeamento. E tudo isso aqui tem um dedinho do meu pai também, né? A gente não lembrava. Tudo fechado, esse projeto aqui, dessa casinha, essas coisas, foi tudo ideia deles. Realmente, eu tinha me esquecido disso. Bem lembrado. E ele fazia todo esse trabalho também de guia na época, trazia as escolas de fora, vinha plantar árvores, no dia das árvores eles pegavam um pedaço para plantar. Eu mesma vim com uma escola de Cianorte, meu pai trabalhava aqui, a gente morava lá. E vinha para plantar aqui, para conhecer, né? Mas não tinha nem o quiosque aqui, nada ainda.